Fala pessoal, boa noite. Hoje, nossa última aula da série Criação Consciente da Nossa Realidade. Nós vamos falar mais da área profissional. É claro que esse é um assunto que não acaba, né? A gente vai ainda tocar nele, como temos tocado em vários assuntos já tratados, várias séries, né, que a gente já fez aqui. Então é normal da gente estar sempre tocando em coisas que a gente já viu. Hoje eu sugiro assim uma forma mais interativa, né? Então eu vou fazer perguntas aqui, vocês podem abrir o áudio, deixar o áudio aberto e abrir e falar. A gente interagir um pouco mais. E lembrando, na próxima aula a gente vai começar aquela série nova que a gente combinou das 16 leis de sucesso. Vamos frisar mais o propósito exterior, entendendo que a gente até aqui, 7 meses, 6 meses, sei lá, vendo o propósito interior, fora do ano passado, né, também, para quem já estava. Então, já tem um fundamento bom para poder começar a construir agora a parte de fora, ou seja, temos raízes, né, para poder começar a ver a parte de fora agora e crescer também nessa parte. Então, serão 16, a princípio, né, 16 aulas sobre a criação, sobre as 16 leis de sucesso, e eu acho que até o final do ano a gente acaba. Né? Não sei nem se não acabar, eu vou dar um jeito de acabar. A gente, sei lá, junta, aglutina, a gente faz alguma coisa para acabar. E claro que também, mesmo dessas aulas que vão ser de propósito secundário, a gente vai tocar muito propósito primário, porque um está ligado no outro, né? Não existe construção sem exterior, não existe manifestação sem o não manifesto, né? Não existe árvore sem raízes, né? Então, fatalmente, a gente vai tocar em propósito interior, primário, várias vezes. Beleza? Vocês estão bem? Quer fazer uma meditação aí antes? Vocês estão fazendo? Já fizeram hoje? Praticando silêncio, praticando presença. Eu estava falando hoje com uma aluna e sobre ela trabalha com massagem, ela é massagista, e eu estava falando do treinamento de triatlo, porque eu estou percebendo que quanto mais eu treino, menos dor eu sinto. Quanto mais eu treino, menos dor eu sinto. Então, aquelas dores que eu sentia em treinos intensos, né, de 70, 80 quilômetros de bike, mais 7, 8 quilômetros de corrida, que nem eu fiz no último sábado, já não me deixou tão destruído como foi no passado. E eu percebo o seguinte, que os obstáculos físicos que apareciam para mim, quanto mais você enfrenta esses obstáculos, menor eles vão ficando. E essa é a analogia. Alfredo, acho que teu som tá Deixa eu dando botar aqui, ruído deixa eu botar aqui. aqui no mudo. E cada vez eu percebi que isso tem uma analogia, né, com a nossa vida, com o nosso lado mental e de consciência, porque as, as, é como se tivesse virado uma chave em mim, nesse lado físico, né? Então, aquilo que foi para mim difícil há um tempo atrás, já não está mais tão difícil. Ou seja, virou, a chave está virando e deu um clique diferente para mim. E assim é na evolução da nossa consciência. Às vezes parece que só dói, ou seja, parece que não tem resultado, parece que não está evoluindo, parece que pô, não está adiantando.
Então, eu fico lá lavando a louça, prestando atenção nas bolinhas do sabão, eu fico lá contemplando a natureza, eu fico fazendo meditação, mas pô, parece que não está adiantando nada, eu não estou sentindo mudança, eu não estou ficando mais rico por causa disso, eu não estou tendo o meu humor ainda pleno. Então, a própria mente, ela gera conflitos, criticando, ela gera dúvidas dentro da gente, como se aquilo não tivesse tendo resultado. Mas, de repente, dá um clique. De repente, parece que é de repente, né? Não é de repente, é porque você está fazendo, está fazendo, está fazendo, está fazendo. Mas tem uma hora que dá um clique. E aí você fala, caramba, alguma coisa realmente mudou dentro de mim. E o que que é esse que mudou dentro de mim? Mudou porque você está fazendo. Mudou porque você está tendo ação, está fazendo os exercícios, você está lendo todo dia, você está sendo grato todo dia, vendo coisas boas todo dia, fazendo meditação todo dia, buscando a presença, buscando a aceitação. Então você está todo dia praticando. Parece que é de repente que a chave vira, mas não é de repente. É fruto exatamente dessa tua disciplina, dessa tua perseverança que vai culminar nessa virada de chave. E essa virada de chave, ela só cresce. Então, a gente vai viver viradas de chave ao longo da nossa evolução, do nosso crescimento de consciência. Até chegar ao ponto em que para mim, eu já falei para vocês, é o grande sinal assim de um outro nível de consciência, que é parar de sofrer. Então, o sofrimento emocional é um, uma forma de medir o quanto que eu estou consciente de quem eu sou de verdade. É como Jesus falou, eu vim trazer para viver vida e vida em abundância. Então, se eu vivo vida em abundância, não tem quase nada mais que me tire a minha paz, que roube minha alegria, que tire meu entusiasmo. Então, faço as palavras de Paulo a minha, né? Aprendi a viver contente, alegre, entusiasmado, pleno, em paz, em toda e qualquer situação. Não tem nada que me aflige. Então, esse é o lugar que a gente está trabalhando, está buscando, está evoluindo e vamos todos, em algum momento, cada um no seu momento, chegar. É claro, não adianta também viver ansioso por isso, né? Ai, meu Deus, quando é que eu vou ter isso, né? Tá demorando muito. Ai, que difícil, parece que não vou chegar nunca. Cuidado com o que tua mente ela ela expressa dentro de você mesmo, por ainda não ter essa certeza, né? Essa realização. Mas vai chegar. O importante é você curtir, comemorar os pequenos crescimentos, né? Os micro resultados, diz o Joel J, né? Os micro resultados, as pequenas coisas. Então, não é para ficar se lamentando, se vitimizando, se acusando, porque não chegou. Ao contrário, é para se alegrar com o pouco que você tem. De novo, falando, parafraseando Jesus, ele falou: se você como é que ele falou? Se você for fiel no pouco, sobre muito você vai ser colocado. Se você não tiver nada, menos ainda, até o que você tem vai ser tirado. Então isso vale também para o nosso lado emocional, para o nosso estado emocional em que a gente vive.
Então, não estou dizendo que aqui ninguém vai ter problema, ninguém vai ter dores emocionais nesse trajeto, nesse caminho. Vai ter. E problema vai ter a vida inteira, né? Graças a Deus. Eu gosto de problema. Eu aprendi a gostar. A gente, da maioria, né? Não sei vocês, mas a gente cresce odiando problema, né? E às vezes pessoas, às vezes não, muitas vezes, pessoas são problemas. E a gente passa a odiar até pessoas, né? Tem um escritor francês famoso, um pensador, Jean-Paul Sartre, ele fala: o inferno são as pessoas. Às vezes parece que é mesmo, né? Mas isso é quando a gente ainda não tem consciência de quem a gente é, porque se o inferno são as pessoas, é porque o inferno está dentro de mim, porque eu também sou uma pessoa. Então, quando eu começo a não ver mais problemas, é sinal de que eu estou deixando de ser o problema e estou passando realmente a ser quem eu sou de verdade. Porque quem a gente é de verdade não é problema. Nós somos. Só que qualquer coisa que eu falar, vou diminuir, né? Mas vou falar, sei lá, nós somos abençoados, nós somos abundantes, nós somos saudáveis, nós somos animados, nós somos plenos, nós somos alegres, prósperos, nós somos tudo de bom, a mais alta criação, nós somos menina dos olhos do Pai, nós somos tudo de bom. Isso é o que nós somos. E a gente tem que se acostumar com essa verdade, porque o falso eu, ele o tempo todo vai querer te trazer para uma realidade que é muito assim míope, né? Uma realidade muito pontual. Então, o fato de eu ter perdido alguma coisa, de eu ter não conseguido alguma coisa, de eu de não ter dado certo alguma coisa, isso é tudo muito pontual. Isso não nos define. Isso não mostra quem nós somos na realidade. É só uma situação, mas é o que é. Quando a gente cria história sobre esse fato, aí é que vem o problema, porque aí o falso eu, ele arrebenta e sabota a gente. Então, também é parte da consciência estar alerta como um guarda que fica na cidade, né? Quer dizer, em vão vigia o guarda, né? Assim, se eu não estiver na casa. Quer dizer, eu preciso estar alerta sobre os meus pensamentos. Eu preciso estar alerta para os meus sentimentos e saber se aquilo vem de mim mesmo ou se vem do meu condicionamento mental, que gera história, conversa. E essa conversa, essa história normalmente negativa, me leva para baixo, me tira a paz e me rouba a alegria. Então a gente tem que ficar atento para isso. E eu queria começar com uma pergunta, assim, o que vocês acham? Aí é pergunta para vocês responderem, tá? Para interagir. O que vocês acham? Para que vocês estão aqui na Terra, hein? O que vocês estão fazendo aqui? Conta para mim. Pode falar. É uma pergunta que eu sempre me faço. O que eu vim fazer? Eu queria saber o que eu vim fazer aqui. Boa. É, Uma pergunta com uma pergunta. Você está sendo sincero, né? Sendo transparente. Legal. Quem mais quer responder aí? É para todo mundo responder assim, na boa. Se você os, não Olha, quiser, não souber, você fala que não sei, tá? Não tem problema. A gente eu está aqui para eu, acredito aprender. que Um de cada vez. Vamos, que eu Cícera, tô vai. aqui, eu acredito que eu tô aqui para evolução, para evoluir. Eu estou aqui para evoluir. Dá mais detalhe. Evoluir, como assim?
Evoluir É, tendo um salário, ganhando mais, um salário maior, isso é essa evolução? Que evoluiu o quê? também um salário maior, tendo outra mentalidade, né? Uma família também estabilizada, não que cada uma não tenha a sua, mas assim, cada um sabe da forma que cria, da forma que foi criado. Então, eu acho que hoje a gente vendo todo esse conhecimento, então as coisas têm evoluído muito. Tem saído do cativeiro, tem saído lá da caverna. Então, eu acredito que eu estou aqui, ainda mais nesses dias de hoje, para evoluir. Muito bom. Próxima, Eu, Jô. eu acho que a gente veio para desenvolver o despertar da mente, para desenvolver como um ser, né? Aprender a resignificar. Eu acho que é uma passagem que, que nos dá a oportunidade de amadurecer internamente, espiritualmente, mentalmente, né? Despertar e conhecer o verdadeiro eu. Tem um escritor muito famoso, Jordan Peterson, na atualidade, e ele fala muita coisa legal, mas ele escreveu um dos livros e ele fala o seguinte, Certo? que a gente está aqui para sofrer. E Sofrer tem muita gente que acredita nisso, porque a gente sofre, né? A gente sofre. Boa parte da minha vida eu sofri demais, assim. Agora, claro que o sofrimento, ele é ele é discricionário, quer dizer, vai depender da ótica que eu tenho sobre a minha vida, né? Mas tem muita gente, a própria Bíblia fala, né, do sacrifício de Jesus e muitas vezes as pessoas entendem que primeiro eu preciso sofrer, que eu preciso sofrer, que faz parte da natureza humana o sofrimento. Então isso é uma crença muito comum, que eu também tinha, e que está arraigado ainda em muita gente, né? Mas vamos lá, próximo, fala aí. Se você também acha que, veio, Eu, que eu vou pensava assim, falar. né? Fala, Olha, Gil. cara, diante de tudo aquilo que a gente tem aprendido aqui, eu cheguei a uma conclusão, que eu nasci para morrer. Boa. Eu nasci para morrer o meu falso eu, para morrer, e para eu poder viver o propósito que Deus tem para minha vida, eu preciso primeiramente morrer o meu eu. E na verdade o eu que criaram para mim, e eu estou procurando identificar qual é o meu eu verdadeiro para eu poder agir, para poder ajudar, enfim, poder ajudar na evolução das pessoas. Muito bom. Concordo plenamente. Eu nasci para morrer. Morrer o falso eu. É por isso que a palavra louvar, né? Louvar significa imitar, né? Então, eu louvo a Deus quando eu faço, imito Ele. Quer dizer, se for olhar isso para Cristo, né? Quer dizer, o que morreu? Morreu o falso eu dele, né? Naquela cruz, né? Morreu aquela pessoa moldada pela sociedade, pelas crenças, pelo judaísmo, pela religião. É isso que ele quis ensinar e a gente não compreendeu E, muito bem, né? Então a gente e o meu acaba, maior, e o meu maior desafio, desculpa cortar, diante disso, sim, é sobre eu não esperar que o João Felipe, com 14 anos, chegue aos 50 para poder aprender qual que é a verdadeira verdadeiro objetivo de vida dele. E assim, até como em 10 segundos, cara, eu tô achando que esse é o último ano letivo dele na escola, tá? De maneira bem prática. eita. Isso é para outro assunto. É. Então eu acho que isso vai ser, vamos dizer assim, consequência, né? A gente, pelo exemplo, né? A gente tem, começa Exatamente. a Exatamente. viver, a experienciar, porque não adianta eu conhecer, eu conheço a Deus, tá bom, você pode, eu acredito em Deus, tá bom, mas se eu conhecer, se eu acreditar,
sem experimentar e viver, minha vida não vai mudar. Eu só vou ser um pouco mais sabido, um pouco mais inteligente, mas isso não vai tirar o meu sofrimento, de novo. O sofrimento é o que você pode medir o teu nível de consciência. Então, Jesus não veio aqui para que as pessoas conhecessem quem é Deus, quem é Ele. Jesus veio aqui para tirar o sofrimento, ensinar as pessoas a sair do sofrimento. Que não era ele, mas era quem estava dentro dele. Ele cansou de falar isso. Eu não faço por mim mesmo, mas aquele que está em mim é que realiza. Então, quer dizer, é a consciência, é o eu sou. E a gente sentindo o que ele sentia, vivendo, experienciando, como quem estivesse comendo uma fruta, né? Provai-me nisto, né? Eu provar, eu senti o gosto, o sabor, né? Isso faz a diferença. E a gente tem que mesmo mergulhar para dentro para sentir isso cada vez mais. E eu não posso jamais, eu não consigo, né? Fazer vocês sentir isso. É algo individual de cada um. E se vocês estão aqui, com certeza vocês querem isso, porque senão vocês não estariam aqui, né? Estariam cada um vivendo, fazendo o que quer, mas não estariam aqui. Algo chamou vocês, algo impulsionou, encorajou vocês, que não foi só eu, obviamente, mas aquilo que está dentro de mim e aquilo que está dentro de vocês. E que eu acredito que já vocês têm vivido resultados disso, né? Então, provavelmente o estado emocional de vocês hoje já não é mais o mesmo do começo do ano, do começo lá do ano passado, para quem está há mais tempo. Então, morrer, né? Morrer para as crenças, né? Morrer para aquele falso eu complicado, medroso, principalmente, né? Muito medo, né? Isso é fundamental e faz parte da nossa jornada. E, bom, deixa mais alguém falar. Quem mais falta falar aí? Por que você está aqui? Essa é a pergunta, né? Alcide, já falou? Ainda não. Fala aí, Bom, Alcide. conclu- é, eu concluí que um pouco de cada um disse, né, que é tudo Uhum. verdade dentro do que nós vemos aprendendo, né? Aham. Então eu concluí que cada um vive para usufruir dos estados naturais do ser, né? E somando o meu talento com o talento do meu irmão, é, nós vamos assim construindo, né? Nós vamos caminhando, né? Nós caminhamos para a evolução dessa grande construção, né, que é a vida, da vida. Eu acho que é por aí. Muito bom. Porque é, a vida, existem duas vidas, lembra? Existe a vida e a condição de vida, né? Sim, Existe a vida interior e a vida exterior. E a gente, até aqui, né, vamos dizer, até a gente entender essa diferença, a gente só vive a vida exterior, a condição de vida. Por isso que a gente sofre. Então, o sofrimento ele vai estar na condição de vida. Enquanto eu não despertar, a Joelma falou, né? Despertar da mente. Quer dizer, enquanto eu não despertar a minha mente de que eu tenho uma vida abundante, que independe da minha condição de vida, então eu vou ainda sofrer. Mas quando eu desperto para isso, a Joelma falou é ressignificar. Mais do que ressignificar, porque a ressignificação é você dar um significado novo ao sentimento, à experiência que você teve no passado. Funciona, não tem nada de errado, funciona, mas ainda está dentro da mente. Quando a gente desperta para a consciência, a gente sai fora, né, da mente
e a gente passa realmente a se ver como a gente é de verdade. E aí independe do significado que eu dê para qualquer coisa, porque qualquer significado que eu dê, claro, pode ser o lado positivo, que é a ressignificação, mas o significado que eu dou é um julgamento, é um rótulo, é um conceito. Então, a gente não dando rótulos, não dando conceitos, não julgando, a gente de verdade está vivendo a vida abundante, a consciência. E, e isso é um despertar ainda mais profundo. Você vai se aprofundando. De novo, não desmereço a ressignificação, né? E tantas outras coisas que a inteligência emocional, muito conhecida, nos ensinou, né? Eu aprendi muito na inteligência emocional e foi muito bom, uma época muito boa. E foi um bom começo. Como a gente vê vários grandes gurus, né, aí até hoje no mercado ensinando, né? Você vai lá fazer um desperte seu poder, vai fazer um método CIS, um método IP, tal, tudo é muito bom, todos eles, porque no nível que às vezes a gente está sem nenhum tipo de conhecimento, meu Deus, já começa a explodir a cabeça e a gente vai entendendo melhor as coisas e vai realmente melhorando. Mas existe esse passo além, né? Que o próprio Jesus falou de metanoiete, vá além da mente. Mas muito legal aí as respostas. Eu entendo que a gente está aqui para despertar, a gente está aqui para ser consciente de quem a gente é de verdade e do poder que a gente tem de criar conscientemente a nossa realidade, que é a nossa série, né? Então, uma vez que eu tenho essa consciência, quanto mais consciência eu tenho disso, mais eu crio a realidade que eu desejo. Porque o que eu penso, eu posso criar, mas lembra, o mais importante do que o que eu penso é o que eu percebo. Lembra? A primeira aula, a primeira aula foi qual é o aspecto oculto da criação consciente da realidade. O aspecto oculto da criação consciente da realidade é a percepção. Então, se a minha percepção ela está no falso deu vontade até de falar um palavrão aqui, mas não vou falar não. Ferrou. Mas se a minha percepção ela está na consciência, maravilha. Eu vou vibrar a minha vibração, a minha frequência que gera criação, porque tudo é energia, frequência e vibração. O que eu vou vibrar? Eu vou vibrar coisa boa. Eu vou vibrar boas energias, então eu vou conseguir construir aquilo que eu quero. Por quê? Porque a minha percepção ela está no meu eu verdadeiro e não no meu falso eu. E aqui está o grande desafio nosso. A evolução de deixar o falso eu se tornando cada dia mais quem a gente é de verdade, o eu verdadeiro, e dessa forma saindo da mente condicionada e se aprofundando cada vez mais no nosso eu verdadeiro, na nossa essência, de onde vai vir todos os insights, a minha intuição, os meus pensamentos puros. Por quê? Porque vem da fonte, vem de Deus direto, e aí a minha mente ela não vai mais ficar presa, a minha mente não vai ficar mais capturada pelo condicionamento mental. Ela vai estar livre. Para quê? Para expressar a intuição, os pensamentos que vêm do fundo. Então,
os meus pensamentos deixam de ser os pensamentos normais. Eu é que sei os pensamentos a teu respeito, pensamentos de paz, prosperidade, para te dar o fim que você deseja. Então eu passo a ter os pensamentos de Deus, os pensamentos mais elevados. Não porque eu sou melhor do que ninguém, mas porque eu me conectei. Simples assim. E deixei de viver pelos pensamentos que vêm da mente. Porque os pensamentos que vêm da mente geram morte. Como assim morte? A morte que vem a autossabotagem, o estado emocional negativo, o sofrimento. Então, a gente está aqui para despertar, e uma vez desperto, então, o que eu não sei quem falou, se foi o Alcides ou o Gil também, falou que a gente vai ajudar as pessoas. Então, como é que eu vou ajudar as pessoas se eu não me ajudei primeiro? E a gente entra, às vezes, numa vibe aí né, do comum, das pessoas ajudando todo mundo, mas ela não se ajuda. Nem ela se ajudou ainda. E ela já quer dar sem ter. Vai ficar sem. Vai ter que tomar Rivotril, Lexotan, sei lá o quê, toda hora. Por quê? Porque toda hora ela se esvazia, dando. E ela não tem o suficiente nem para ela. Então não dá para viver desse jeito. Então, a gente está aqui para, primeiro, amar a si mesmo, depois amar o próximo, né? E amar o próximo com aquilo que realmente eu tenho. Aí eu vou entrar um pouco já na aula de hoje, quer dizer, eu vou ajudar o outro com o talento natural que eu tenho, que eu descobri porque eu estou mais consciente, porque eu estou descobrindo o meu eu verdadeiro. Então, eu descubro o meu talento natural, depois eu pratico esse talento natural, eu expresso esse talento natural, e uma vez que eu aprendo, que eu tenho essa aptidão, que eu estou ficando craque com esse talento, eu sei me expressar com esse talento, eu vou expressar ele aonde? Acho que foi, eu vi da Paula, a Paula não está aqui, né? Mas eu vi da Paula um post que ela mostrou, não adianta nada eu colocar uma coisa tão preciosa num ambiente que não vale a pena. Aí ela mostra um monte de Ferrari toda cheia de poeira no fundo de uma garagem. Quer dizer, que adianta, né? Você tem um carrão desse, lindão, e fechado lá num buraco todo sujo. Não adianta nada. Então, quer dizer, eu descubro o meu talento, eu expresso o meu talento, mas no lugar certo. Aonde realmente querem aprender, aonde realmente ele é útil, onde as pessoas elas querem comprar aquilo que eu tenho de talento. E aí o que acontece? Um estado de graça, né? O que é um estado de graça, né? Na área profissional? É quando o que eu faço tá dando resultado, tá dando lucro, tá dando, tá crescendo. Por quê? Porque eu estou num lugar onde eu estou sendo valorizado, onde eu estou sendo demandado, onde eu estou feliz. E quando eu estou feliz nesse fazendo as coisas que eu gosto, eu estou no estado de graça, estou no estado de flow, onde o tempo ele não me atrapalha, né? Sabe aquela coisa, putz, deixa eu olhar no relógio, caramba, não deu a hora de ir embora ainda, putz, não, você está fazendo uma coisa que, cara, você vara a madrugada, se deixar, você nem percebe, e vai fazendo, tanta prazer e alegria, por quê? Porque você está expressando o seu talento dentro da onde você gosta, então aquilo te dá prazer, não é nem prazer, né? Porque prazer é um prazer, porque a gente está aqui fora, né? No mundo também. Mas é além disso, né? É um prazer que a gente não sente mal depois, né? Porque o prazer geralmente gera dor depois, né? É igual o cara que enche a cara, no dia seguinte está de ressaca, né? Então não é esse prazer, né? É essa alegria mesmo, entusiasmo dos estados naturais do ser.
Então, juntar esses três elementos gera esse estado de graça e faz com que a gente realmente tenha resultados maiores na nossa vida profissional. Outra pergunta que eu fiz aqui é: há um destino definido? O que você acha? Você tem um destino definido? Só sim ou não? Quem acha que tem um destino definido, levanta a mão. O Alcides acha que tem um destino definido, a Joelma acha que tem um destino definido. Quem mais acha? O Gil também? Acha que tem um destino definido? O que é um destino definido para vocês? Fala aí agora. Bom, isso aí está no Salmo 119, né? Que Deus Ah, conhece, desde antes de nós nascermos, Deus já tem escrito tudo no livro, toda a nossa vida, né? Desde o nascer até quando nossa passagem, até nós morrermos. Já sabe de tudo, já tem tudo construído, né? uhum. Então Tá na você acha Bíblia. que o cara que cresceu, sei lá, virou um bandidão aí e morreu, a polícia foi lá e matou o cara, esse era o destino que Deus tinha para ele? Então, Deus já sabia, né? Porque nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que Deus saiba, né? Então, Hum, com certeza, Deus já sabia que isso iria acontecer, né? Mas eu acredito que quando faz parte do nosso destino também, do destino de cada um, ter também que Deus ele ele capacita, né? Ele não a gente não é assim, não tem já não nasce capacitado, né? Deus ele capacita sim os escolhidos, né? Então, eu acredito sim que existe um destino definido para cada um, mas nós temos assim também responsabilidade de cada um, porque quando nós não temos a consciência de quem nós somos realmente, né? Então, isso pode, para nós, né, nos separarmos da essência, né, de Deus. E nós, Jesus mesmo falou, né, que nós temos dois caminhos, né? Você pode escolher o caminho do bem e o caminho do mal. É bom que você escolha o caminho do bem, né? Então, Então, é isso. Eu acredito dessa forma. Aí tem mais de coisas, novo, né? Mas é por você não aí. respondeu minha pergunta. Quer dizer, a pergunta foi: esse caso que eu dei, o exemplo, já estava definido para Sim, a vida desse rapaz? Sim ou não? eu acredito que sim. Sim? Tá. Sim. Fala, Gil, você levantou a mão dizendo que há um destino definido? Por quê? Fala para mim. Eu acho que a vida eterna, eu acho que a gente tem um livre-arbítrio quando a gente desperta a consciência, o amor de Cristo, é impossível você não escolher o caminho do bem, quando você sente esse amor, essa presença dentro de você. Então, fala assim, a gente tem um destino que a gente escolhe, a gente tem um livre-arbítrio. Mas se Então, a gente escolhe, ele não está definido. Então, espera aí. você define. Você quer refazer sua resposta? Eu perguntei se Uhum. há um destino definido. Eu acho que há. O Não, amor, há. a vida Não, eterna, mas sim. não, mas se há o destino definido, então, então essa coisa de escolha que você falou não faz sentido, né? Porque se está definido, que a minha escolha vai adiantar? Eu acho que porque, assim, tem pessoas que, eh, morreu não, foi bandido, mas ele sente ali o amor de Cristo, ele muda. Então o destino dele é a bondade, ele passou pelo aquele processo de conhecimento, amadurecimento pela dor, que foi uma opção dele, mas o destino dele foi o amor. Então eu acho que, assim, tem um destino, definido. Aham. Confusa, Eu hein? Judas entendo. também é um exemplo, Confusa essa né? resposta de vocês. Fala, Gil, você. Na verdade, Difícil. eu acredito que o nosso destino está traçado.
Só que, vírgula, entretanto, e se a Bíblia que dirige a nossa vida, nós temos o livre-arbítrio. E diante do livre-arbítrio, eu acredito que a gente pode realmente cair por terra o destino, porque a gente pode viver ele de outro jeito, criar, mudar o curso da nossa vida de acordo com as nossas escolhas. Mas tem destino ou não tem? Então você também está numa confusão. Mas, Anderson, pelo amor de Deus, o professor aqui é você, não sou eu, não. Mas eu tô provocando, Eu mas entendi. vocês perceberam a confusão ou não? É. Sim. Sim, Perceberam? sim. É de se Perceberam, né? pensar, né? Para Então, para pensar. diante das aulas, eu vou falar então. Eu Hum. respondi de maneira bem direta, impulsiva, colérico, sanguíneo. Na verdade, não tem destino definido porque não tem um amanhã. Ah, boa. Lembra, lá nos Filhos da Luz, recomendo que vocês assistam de novo Os Filhos da Luz. Nós falamos que somos potencialidade pura e temos infinitas possibilidades. Portanto, não existe um destino definido. Não existe um destino definido, gente. Não faz Nós só sentido ter um destino podemos, definido. nós só podemos escolher os caminhos? Então, tudo que Explica, acontece na nossa explica. vida, tudo que acontece na nossa vida foi uma escolha, boa ou ruim. Aí você fala, pô, mas eu não escolhi ser um bandido. Concordo. Por que você então escolheu? Você escolheu inconscientemente. Você criou. Você escolheu inconscientemente, porque o ambiente que você estava, o lugar que você morava, os amigos que você tinha, talvez até olhando para os pais, será se o pai já era bandido, você seguiu aquilo, porque era é o que você conhecia, você aprendeu assim, cresceu desse jeito, sei lá, começou a olhar que, meu, só roubando nesse país para ter alguma coisa, então eu vou roubar também. E aí, toda essa consciência, inconsciência coletiva, drive a pessoa inconsciente a fazer as cagadas que faz, e me coloco dentro, tá? Eu já fiz muito também, faço ainda, eventualmente. Né? A gente não está imune, não. Mas isso é fruto da nossa inconsciência. Se você é consciente do poder de criar sua realidade, você vai criar o seu próprio destino. E que destino vai ser esse? Vai ser o que você quiser, coisa boa, lógico. Aí eu concordo com a Joelma quando ela falou bondade, amor, porque a nossa natureza divina, ela é o amor, ela é boa. Elas são os estados naturais do ser. Só que se eu não tenho consciência profunda e cada vez mais profunda dessa realidade, dessa verdade, desse poder pessoal, eu não sei usar. É ter uma Ferrari com 2 Perfeito. anos de idade. Como é que eu vou dirigir uma Ferrari e andar a puta de uma máquina para andar 300 por hora, 400 por hora? Mas meu pé nem chega no pedal. Não consigo nem virar o volante. Tão criança, de tão pequeno que eu sou ainda. Tão menino. Então, a gente crescendo na nossa consciência, sabendo quem a gente é de verdade, a gente começa a ter os nossos pensamentos qualificados. Até a religião, eu vi o Alcide falou muito da Bíblia, porque a Bíblia, que a Bíblia. A Bíblia tem um monte de coisa errada lá. Cuidado. Não coloque a Bíblia como sendo 100% verdadeiro. Porque tem coisas lá que foram escritas por homens. Aliás, tudo foi escrito por homens. Deus não escreveu nada na Bíblia. Ah, não, foram homens inspirados por Deus. Será? Ou Pois será que é. foram homens inspirados pela política, Já pela teve gente engenharia cancelada por social? conta disso, né? Como é? Já teve gente cancelada por conta dessa frase aí, né? É Sobre mesmo? você, que é algo que foi escrito por homens. Então, Inclusive, cuidado, tem vai muito que fala, cair. Eu acho que a é por Bíblia isso que que está Jesus não caindo escreveu. o YouTube nossas aulas, viu?
É perfeito. Então assim, eu tô provocando vocês para vocês pensarem. Eu não quero que vocês me sigam, não, porque eu não quero discípulo de nada, não. Eu quero que vocês também questionem, Então, se aprofundem, vai mesmo no fundo, vai conhecer o hebraico que está dizendo, o aramaico que está dizendo, o contexto histórico da época, para a gente não ser levado, Maria vai com as outras. Então, tem muita coisa que não faz sentido e cria confusão na nossa cabeça. Haja vista a confusão que a gente estava aqui agora, com uma resposta se há destino definido ou não. Então, a clareza, a gente está aqui para obter clareza. E, de novo, não há um destino definido. Eu acabei de ver uma série chamada Sandman, no Netflix. Alguém já viu, não? Sandman. Sandman. É doida a série, assim, fala de Satanás, do inferno, Eu já vi já. delírio, morte. É uma coisa assim que você. Se Eu eu já vi já. fosse. Já viu? Já. Se fosse em 2000, até 2016, eu nem chegava perto do cara que falava isso para mim. Porque ele estava endemoniado, né? Mas é interessante porque um dos irmãos, contando um spoiler lá, são não sei quantos irmãos, não lembro. É, tudo criatura, tudo criado, né? Por Deus, mas um dos irmãos é o destino. E aí, o irmão mais velho é o destino. E aí, os outros irmãos, quando presta atenção no destino, eles veem o destino em vários lugares ao mesmo tempo. E eu achei aquilo muito legal, porque é exatamente isso. Vai depender do que eu quero. Então, eu faço o meu destino. Existem milhares de possibilidades. A possibilidade que eu escolher, eu vou viver. Bispo, eu posso fazer Pode, uma colocação? pode. Então, é, por exemplo, o, o senhor colocou sobre por que que existe um criminoso, né? Pessoas, até assassinos, né? Eu acredito assim, ó, que por que que existe? Porque essas pessoas, elas não, através, sofreram pecados, dependendo do ambiente que viveram também, né? E cometeram pecados e viveram em ambientes que levaram a serem assim, mas o maior é, a maior consequência, o maior assim, responsável por ele agir dessa forma é por ele não ter ainda consciência que ele tem que ele pode, né, ter a consciência que ele é filho de Deus, né? Que ele tem, como nós evangélicos, né, fazemos, aceita, né, como Jesus, como seu Senhor e Salvador, né? Quando ele tem essa consciência, quando ele recebe essa essência no corpo dele, né, que é como podemos dar um exemplo até do perfume, né, que quando o perfume ele é simplesmente mistura com a água, aquela água, todos aqueles componentes passam a ser o perfume através da essência. Então, a essência é que é Jesus Cristo, a essência é Deus, que nos transforma. Então, a partir que o homem ele é transformado, ele deixa de ser a criatura, ele deixa, ele recebe assim. A essência de Deus, então ele já passa a não ser mais aquela criatura que ele era antes. Mas assim, Agora, eu vou existe provocar você. também, Fala. não, mas existe Pode falar, também pode falar. o que o Felipe colocou para nós também, né? Que, por exemplo, ele falou: olha, se eu fizer um concurso aqui, quem tem mais cabelo, eu não vou ganhar, né? O senhor até brincou que ele poderia fazer até um transplante, né? Sim, por que que eu disse que eu citei o Felipe? Porque aconteceu com Judas.
né? Quando que ele era, ele era, fazia parte dos 12 discípulos de Jesus, ele não tinha consciência de quem era Jesus, ele traiu Jesus, mas o que tem atrás disso também? Jesus, ele já sabia que Judas iria traí-lo, né? Então, eu acredito assim, que mesmo a pessoa sabendo que ela pode construir o seu destino, Deus já sabe dessa construção antes dele. É nisso que eu acredito. É mais profundo, é mais profundo do que simplesmente nós Então, construímos o nosso então, destino. Alcides, você acha que Deus está lá fora? Não, Deus está dentro de nós, porque o reino de Deus, ele Então, está dentro de nós. mas se Deus está dentro de mim, como é que vai, Não, mas eu tenho essa consciência, o senhor tem, mas um como é que ele bandido vai não tem. permitir que eu vou trair Jesus? Não, porque ele já sabe disso. E existe o mal e o bem, né? E agora, antes de Judas trair Jesus, Deus já sabia que Judas ia trair Jesus. E Jesus já sabia que ia ser traído por ele, né? Então, eu acredito que isso é mais do que o conhecimento de nós escolhermos o nosso destino. Deus já tem o conhecimento da nossa escolha também. É mais profundo. Eu E se, acredito então dessa tá, forma. eu vou falar pode ser uma bobagem, tá? Vou falar uma bobagem aqui. E se Sim. Judas, ele fez o que fez amando Jesus? Amando de Jesus? É, Não. porque Jesus não queria morrer, ele não programou isso, ele não, 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 ele ele não não programou. precisava ser entregue. Não, porque ele já sabia desde Isaías. Que Então, Isaías já falou dele. Então então ele já sabia tudo o que ia acontecer, ele já sabia quem ele era. eu tô provocando para, É. assim, a gente precisa Esclarecer, questionar, claro. Claro, questionar. questionar, esclarecer, sim. Agora, assim, é, você falou, né, da pessoa não ter consciência que é filho de Deus. Essa é a chave. Isso. Não ter a consciência que ela tem a essência de Deus e que ela é filha de Deus. A partir do momento que ela tem essa consciência, ela se ressignifica a vida dela. Agora, você acha que a pessoa, o fato de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, ela vira consciente? Eu acredito que ela recebe uma transformação na vida dela, porque isso é uma experiência minha, né? Eu não tinha essa consciência, e a partir do momento que a pessoa aceita Jesus como seu Senhor Salvador, significa que antes ela não tinha nada, ela não era nada, ela era uma simples criatura. E quando ela aceita Mas você acha que isso é Jesus, ela verdade? passa. Eu Ela acho era que uma simples criatura? sim, não era nada, era Não era nada? simplesmente. Não, ela era uma pessoa. Não Era era uma filha pessoa, era filha de. como todos os outros? Sim, Filha como os sim, outros? só que ela não tinha essa consciência. E quando ela aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, ela está aceitando, porque Jesus falou, né, na oração dele sacerdotal: Pai, faça deles um comigo, assim como eu sou um contigo. Então, quando Jesus falou isso, quando nós somos um com Jesus, nós somos um com Deus também. Por quê? Porque Jesus, ele nos ensina Mas e a que existe uma, expressão? uma potencialidade pura, maior, né? Porque assim, Só que precisa ter esse entendimento. a gente está entrando um pouco no lado da religião, mas é interessante, porque Sim. eu entendo, Alcides, que não é só o fato da gente ali entregar a vida para Jesus que vai mudar a nossa vida. Não, é a Porque consciência que ele tem, que existe um ser eu superior. entreguei a minha vida para ele, servi, fiz várias coisas, como muita gente, né? E isso não me tirou as minhas dores e os meus sofrimentos emocionais ao longo da Não, minha porque isso faz parte caminhada. da nossa evolução, claro. E, então, assim, O não é sofrimento só faz parte da isso. nossa evolução. Faz parte, tem razão. Tem que sofrer para depois despertar. O sofrimento ele Sim. leva ao despertar, porque tem uma hora que fala assim, meu, não aguento mais essa vida.
não é possível que seja só isso. Eu preciso realmente entender o que está acontecendo. E aí as caixas quebrando, o nosso eu vai saindo, né? Mas todo o sofrimento do mundo não acaba com seu verdadeiro ser. Acaba. Não, porque Jesus nos ensinou isso. Ele venceu a morte. Então, aí que tá. A E morte ele teve um sofrimento, e ele é a teve um morte sofrimento é a morte do maior falso de eu. todos, né? Então, Sim, o sofrimento, ele existe por causa do falso eu. Quando eu de verdade eu sou um com Deus, o sofrimento acaba. Não acaba, mas diminui muito, né? Claro, tem coisas na vida que sim, não quando vai sentir acontecer, nada. a gente Pode ainda vai. bater que pode bater que eu não tô sentindo nada. Tipo assim, eu tô Mas com assim, Deus. o que eu quero dizer é que tudo que está ali escrito não é tão simples assim. A gente tem que realmente deixar para trás muitas crenças, porque senão fica muito Sim, superficial. sim, bispo, mas eu creio assim, ó. A Bíblia, ela é verdadeira, tá? O que falta é um bom entendimento. E muitos desses gurus, eles falam o que já está escrito na Bíblia. Por isso que eu leio, muitas dessas livros que a gente lê, tudo, né, que falam, às vezes nem citam, né, o nome de Deus, nem de Jesus, né, mas eu vejo que eles estão ali, tiraram muitas coisas da Bíblia, e esses ensinamentos ajudam muito a esclarecer o que realmente está escrito na Bíblia. Por exemplo, esse conhecimento que o senhor trouxe para nós, metanoiete. Nunca tinha visto dessa forma, cara. Isso para mim foi muito louco, né? Não, ótimo. Muito Se, louco se isso, e você. muitas outras coisas também. Então falta entendimento da Bíblia. Tudo E bem, tudo isso nos faz a trazer o entendimento da palavra de Deus, entendeu? entendi. Porque Se isso te faz bem e você está bem sim, e, com e, certeza, e cada dia com sofrendo certeza. menos, é Tô sinal de que a sofrendo tua menos consciência e ela está entendendo cada vez avançando mais. e É. você, com o que você tem, consegue interpretar de maneira correta. Então, beleza, tá tudo certo. Sim, É isso aí. O importante, o X é esse. Agora, voltando para destino, de novo, sim. você cria o seu próprio destino. Vocês concordam comigo? Não é para concordar, não, né? Mas vocês acham que procede depois desse debate todo aqui? Sim. A pessoa, sim, eu concordo que a pessoa faz o seu próprio destino, né? Só que Deus já sabe disso Essa antes escolha de que a gente, nós. É, a gente a es- O que que Deus já sabe? então, a O maior escolha do nosso objetivo de destino. Deus é o despertar. A Sim, nossa, nós nos tornarmos conscientes que somos um com Ele. Esse é o objetivo e não é para um ou outro, é para todo mundo, todas as pessoas. Não tem filho preferido, né? Não tem acepção de pessoas. É não para tem. todos. Tem para todos. Então, isso seria o destino, vamos dizer assim. Se tivesse um destino para mim, seria isso. Eu me tornar consciente, criar a realidade que eu quero, viver uma vida abundante e, consequentemente, porque não tem como, eu vou ajudar muita gente. Sim, Não vou querer o mal nem fazer o mal. Né? Alguém consciente, ele sempre vai fazer o bem, sempre vai desejar o bem, sempre vai ajudar as pessoas a viverem o bem também. Então, eu acho que esse é o nosso destino, né? Como é que ele fala? O novo mundo, né? É, então, para mim é isso. Agora, por que não vive isso? Justamente o que a gente está fazendo aqui, quer dizer, porque ainda não tem consciência de quem você é de verdade, né? E aí, claro, eu posso usar coisas que estão na Bíblia, eu posso usar coisas que vêm da filosofia, eu posso usar coisas que vêm da Bhagavad Gita lá dos hindus, eu posso usar
do taoísmo, de vários ensinamentos que me levam para essa mesma verdade, né? Do budismo, sei lá. Tem muitas coisas que ensinam a gente a viver esse estado de iluminação. E é isso que Deus quer. Não importa quem você seja, de onde você seja, a cor que você tenha, a classe social que você possui. E, e uma vez entendendo isso, a minha vida profissional, que é o que a gente está falando hoje, ela passa a ser aquilo que eu realmente desejo, né? Passa a gerar os frutos que eu quero. Parou um silêncio no céu. Uhum. Deixa eu ver se eu acho aqui alguma coisa que eu escrevi diferente do que a gente falou hoje, né? O estado de graça que a gente falou. Compromisso. Entender cada vez mais a essência. Então, quanto mais eu entendo do que eu sou feito, essa substância informe, invisível, e que está dentro da gente, como falou Wallace Walters, né? Isso me deixa, vamos dizer assim, mais claro, né? Das infinitas possibilidades que eu posso realizar. Seja generoso, né? Quer dizer, você ser generoso com você mesmo, em primeiro lugar, né? É você sentir as suas capacidades, suas habilidades, né? Que você é. E o contrário, né? Quer dizer, que é não ser generoso? É eu me desqualificar, eu me rebaixar, me sabotar, ou rebaixar, sabotar os outros também, né? Porque se eu falo dos outros, eu Se estou quiser pegar falando aquilo que eu sou também. A boca fala o que está cheio o coração. Então, eu tenho que tomar esse cuidado e ficar atento também do quanto que eu estou julgando, não julgueis, né? Porque se eu julgo, primeiro eu estou sendo julgado antes. E aí eu reforço esse julgamento. Então eu fico num loop da, da mente condicionada. Então seja generoso consigo mesmo e, consequentemente, você vai ser generoso com o próximo, né? O outro compromisso, viver o estado do flow. Quer dizer, quanto mais eu, na, olhando para o lado profissional, né? Quanto mais eu tenho meu talento claro, expresso ele, aplico no lugar certo, mais eu vivo no estado do flow, quer dizer, acaba o cansaço, né? Acaba aquela coisa de vida chata, aquela coisa de falar, pô, mas o que eu tô fazendo na minha vida? Pô, tudo tá ruim, nada tá bom. Quer dizer, o estado do flow é justamente o contrário, né? Abrir um canal com a fonte, né? Com tudo, né? Com a essência. Jesus disse que por ele mesmo ele não poderia fazer o que fazia, quer dizer, essa fonte ela está dentro, né, de nós, ela não está fora. Não tem um cara lá fora jogando xadrez e movendo peças e fazendo, não, você vai estar aqui agora, você vai estar ali, né? Não tem um cara lá fora recolhendo oração para poder responder conforme o que cada um está pensando, está fazendo, simplesmente. Quer dizer, é uma coisa interativa, né? A gente com Deus vai fazendo as coisas acontecer. Por isso que no Salmo 84 fala, somos deuses, né? Nós somos deuses. Então, de certa forma, Hã? nós somos. Eu sempre falo, guardadas as devidas proporções, nós não somos Deus, nós somos como Ele é. Podemos também criar. Esse é o grande dom, o grande presente
que Ele nos deu. Entender que tudo não existe, que tudo que existe não são só coisas, mas há uma teia de processos. Quer dizer, ao fato que eu vou criando o que eu quero, lembra? Com a intenção no que eu quero, mas com a atenção no agora, fazendo, tendo ação, eu não consigo ver tudo o que acontece. Porque o que está acontecendo é uma teia de processos que eu não consigo enxergar. São N coisas acontecendo ao mesmo tempo no universo. Mas tudo está sendo construído e coopera, acaba cooperando para o nosso próprio bem. Então, eu não tenho que entender, né, tudo acontecendo, mas eu preciso saber que existem esses processos invisíveis e que estão acontecendo porque eu estou com a minha atenção voltada para a minha ação, para aquilo que eu tenho que fazer para chegar onde eu quero chegar. Processos multidimensionais que estão interligados, né? Então, às vezes, se acontece alguma coisa, né? A gente pensa, às vezes, que foi por acaso, que aconteceu do nada, foi sorte. Só que não existe nada da sorte e nem nada por acaso. Tudo é essa teia de processos multidimensionais que estão interligados e que a uma hora floresce. Às vezes, numa hora que você pode até nem ter planejado tanto, mas ela chega, às vezes até muito antes do que você planejou. Então, olha como é importante eu ter esse canal aberto, né? Essa conexão com a minha consciência, com o meu ser, e sendo quem eu sou. Não existe mais diferença, não vai existir mais diferença entre quem você é e o que você faz. Até você falou, né? Isaías fala, né? O leão vai estar junto com a ovelha. Quer dizer, você já imaginou um leão junto com uma ovelha? Como é que pode isso? É possível um leão junto com uma ovelha? O que você acha? Um leão com fome, né? Principalmente. Você acha que é possível? A ovelha tá viva do lado de um leão com fome? Tem como. O, o, o exemplo é Daniel, né, bispo? Ele ficou junto na cova dos leões e os leões não comeram ele, né? Então, Exatamente. quando Então, Deus está do lado, e tinha o quarto homem ali rodando no fogo também, né? Quando ele foi jogado na fornalha. mas Então, isso pode ser também, aí vai da crença de cada um, pode ser uma alegoria para te mostrar o seguinte, que é possível, em um momento de grande aflição e adversidade, você ter paz. Pode ter o leão que for, a fome que for, o problema que for, mas você vai sair melhor do que como você entrou. Então, é um estado de consciência. E isso vem exatamente por ter um canal aberto com a fonte, né? Rios de água vivas fluem do seu interior. amém. Então, isso é muito legal, muito importante. Quer dizer, o Amém. todo está por trás de todos os processos. Então, quer dizer, nada vai acontecer por acaso, nada acontece por acaso, né? Seja coisa boa ou seja coisa ruim. E ruim é aquilo que eu julgo conforme o meu momento que eu estou vivendo, né? A consciência que eu tenho. Porque no fundo, não existe nada ruim. Só existe o que é o que é. O ruim é o meu julgamento. E quanto mais eu julgo que é ruim, pior vai ficando. Por isso que a pessoa que reclama demais não muda de vida. Ela está sempre do mesmo jeito, no mesmo banco, na mesma praça, e não sai do lugar. Porque ela está sempre julgando.
e não está percebendo que as coisas são como são. E como eu entendo que as coisas são como são, então elas começam a mudar. Por quê? Porque aí já não é mais ruim, elas simplesmente são. E se as coisas são como são, agora eu vou falar uma doideira, assim, elas sempre vão ser boas, porque as coisas são boas, tudo é bom. Se até Deus é bom, então tudo é bom. E quanto mais eu enxergo o que é bom, eu volto lá da questão da falta, né? Se eu enxergo que tudo é bom, cada vez melhor vai ficar. É Tá- doideira, mas faz sentido. Faz sentido? Tá claro isso para vocês? Então, o que é a forma além dos sentidos? Quer dizer, olha para a árvore sem filtro da mente. Que a gente, por ter uma mente julgadora, condicionada, a gente já condicionou a olhar para uma árvore e falar assim, isso é uma árvore. Mas quando você olha com os olhos da consciência, né? Quando você olha sem julgar, você não vê uma árvore. Você vê um ser, você vê a vida. Porque o que ela tem, a gente também tem. Menos a mente, né? Mas é um nível de consciência também importante que a natureza tem. E a gente tem que aprender a não rotular tudo, né? Porque uma flor, ela daqui a pouco ela cai, né? Ela murcha, ela morre. Mas naquele momento que ela era flor bonita, a beleza dela, ela existe. Então, contemplar, no caso a flor, com a beleza que ela tem e perceber e sentir isso, muda tudo. Porque senão eu penso assim, não, é só uma flor, daqui a pouco ela morre e acabou. E a vida? E a beleza? E o perfume? A gente não para perceber, porque nossa percepção ela está no condicionamento, ela está no conceito do que eu aprendi o que é, mas eu não percebo mais além dos sentidos. Então, começar a perceber a forma além dos sentidos, perceber a natureza além dos sentidos, perceber as pessoas além dos sentidos. Porque senão a gente só vai ver o lado ruim, o lado negativo, o lado conceitual, o certo ou errado, o bom ou ruim. E a gente tem que ir além. Porque senão daqui a pouco a gente está isolado, porque a gente começa a achar também que só a gente é bom e o resto tudo é ruim. E aí a mente vai dizer, tá vendo? Só você é boa, e os outros são ruins. E então eu sou amado e eu não sou amado por eles, porque você começa a criar um nós e eles, entende? Porque não tem essa clareza de ir além da forma e além dos sentidos. De novo é o metanoiete, né? Que o Alcides falou, quer dizer, vá além da mente. Vai além do que você está vendo com os seus cinco sentidos: olhos, visão, audição, paladar. Vai além. Olhe para a árvore sem o filtro da mente, sem a distorção da percepção. Cuidado com o pensamento compulsivo. Quer dizer, já sai falando, a gente tem que falar menos e ouvir mais. Isso, porque a pessoa que fala muito e ouve pouco, voltando para a criação consciente lá do profissional, ela tende a ser vista negativamente.
como quem está querendo aparecer, ser dono da verdade. Então, cuidado com o pensamento compulsivo, de querer sempre ter razão, sempre estar certo. Cuidado com a comparação. A comparação é sempre ego, né? Eu sou melhor, eu sou pior. Isso é sempre coisa do ego. Então, cuidado. Com o julgamento, cuidado com a conceitualização de tudo. Não fragmente tudo, não reduza. Quer dizer, quando eu julgo, eu fragmento, né? Quando eu conceitualizo, eu fragmento, eu isolo. Então eu reduzo. E isso é o que a mente faz o tempo todo. Por isso que a gente gosta muito de frases feitas, né? Alcides até falou assim, como é que é? Deus capacita os escolhidos, foi isso que você falou? É um jargão muito conhecido, né? No crentez, né? Deus não escolhe os capacitados, ele Deus não, capacita os escolhidos. não escolhe os capacitados. Quer dizer, na verdade, Capacita os escolhidos. Deus não escolhe ninguém. Porque como é que Deus vai escolher? Se Deus vai escolher, ele tem preferência. Então Deus não tem escolha, né? Porque a gente é um com ele. Entende? E a nossa mente gosta de frases feitas. E a gente, às vezes, embarca nas frases feitas sem perceber o que realmente elas estão dizendo. E, às vezes, o que elas estão dizendo não faz sentido. Faz sentido o que eu falei agora, Cid? Não faz? Colocar. Nessa frase, não, se eu não entendi direito, né? Porque, por exemplo, eu posso não estar capacitado para fazer um determinado coisa, né? Uma determinada algo, né? E eu preciso que seja feito, porque é tudo comandado pelas leis do universo. A gente vem aprendendo isso. Então, as Verdade. leis do universo regem, existem leis do universo que regem a nossa vida. Então, se eu preciso fazer algo, mesmo que eu não seja capacitado no momento para fazer, se eu for escolhido para fazer, o universo, Deus vai me capacitar para que eu faça. É dessa forma que eu É, entendo essa frase. vai capacitar se você buscar capacidade, né? Certo? Eu preciso, eu Se preciso você não estar, buscar, não eu vai preciso estar capacitar. pronto. Tipo assim, eis-me aqui, Senhor, né? Eu tenho que Você estar precisa ter ação. entendendo. Ação, certo? Sim. Sem ação, não tem evolução, que é a ação e a intenção. Quer dizer, se eu não tenho capacidade para dar, vamos dizer assim, eu quero muito, eu tenho talento para ajudar, para dar aula, não ajudar as pessoas, para dar aula, vamos dizer, para ensinar, para expressar sobre a consciência. Eu gosto de fazer isso, é uma paixão. Então, eu estou aqui com vocês, para mim isso é um flow. Você vê que a gente já passou do horário, né? 8h25. E eu, e eu tô aqui Mas é sempre falando, a gente bom, está aqui falando. Quer dizer, é muito bom. eu nem percebo a hora. Eu vou embora se deixar, porque eu gosto Uhum. desse assunto, desse trabalho, vamos dizer assim, né? Sim. Mas se eu não buscar a capacidade, se eu não estudar, não ler, não conhecer pensadores, não ir na raiz das palavras, eu não vou me tornar um bom mentor, um bom professor. Então, você acha que Deus não quer que eu seja? Lógico que Ele quer. Mas Ele quer o que eu quero, eu também quero. Então, eu vou buscar a capacitação daquilo que eu preciso para me tornar, lembra, excelente, genial naquilo que é a minha paixão, meu talento natural. Uhum. Então, há uma interconexão com tudo que existe, né? Isso é voltar a ser como no Éden, né? Quer dizer, se a gente for ver a analogia do Éden, né? Da conexão do homem com Deus o tempo todo, então
viver a consciência, estar consciente, é você estar no Éden. Volta para o paraíso. No paraíso. É permitir o atemporal Anderson, se manifestar no tempo. Oi, tá me ouvindo? tô. Não quero interromper o flow, não, tá? Mas aproveitar que a galera tá aqui, não sei se cabe ainda, né? Eu mandei um link aí no grupo, né, com a revisão dessa aula. Vamos ver quem prestou atenção. Não, brincadeiras à parte, pra galera depois testar quem puder depois da aula, tá? Tá bom. Eu vou acelerar para a gente acabar logo, vai? Então, é permitir o atemporal se manifestar no tempo. Quer dizer, nós somos seres eternos. E como seres eternos, a gente está aqui com uma dádiva, né? Um grande presente. Veja bem, não era para a gente estar aqui. Eu sempre brinco, né? Quantos milhões de espermatozoides poderiam estar aqui no seu lugar? Gerado o óvulo, no óvulo da sua mãe e você ter nascido. Poderia não ter sido você. Você foi uma dádiva. Então, olhar para isso só por esse motivo de existir com uma bela de uma recompensa, de um prestígio, de um privilégio. Esse é o maior privilégio da gente estar aqui podendo se expressar, se manifestar no tempo, mesmo sendo eterno. O todo é a soma do reino do céu com o reino do mundo. Quer dizer, nós somos duas dimensões. Então, aprender a dançar nesse tempo é o grande propósito de vida. O propósito é maior é trazer a consciência ao mundo. Então, responde aqui a nossa primeira pergunta. Por que eu estou aqui? Para trazer consciência ao mundo. Primeiro de mim mesmo e depois para as outras pessoas. Então, existe uma dança, né, entre esses dois mundos. Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas ele falou, tem de bom ânimo. Então, o que é o bom ânimo? É eu viver nesse mundo de aflição dentro dos estados naturais do ser, consciente. E aí eu venço. Eu venço não porque eu sou sobre ninguém, mas eu vencer é você estar acima. Então eu passo a estar acima do mundo. Por quê? Porque eu estou no mundo, mas eu sou do céu. Eu sou cidadão do céu, vamos dizer assim, né? Comparando os dois mundos. Isso gera o quê? Os princípios não causais de interconexões. Quem falou isso foi Carl Jung, né? Um grande psiquiatra suíço, né? O princípio não causal de interconexões, quer dizer, não existe casualidade, existe sincronicidade. Por quê? Porque a gente está criando nosso próprio destino, conscientemente. Acabou. Então, próxima aula, nova série, 16 leis de sucesso. Valeu demais, pessoal.